Olá, ouvintes da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje iniciaremos os estudos acerca do capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, inicia este capítulo com 3 passagens do Evangelho. A primeira está em Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Abre aspas. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Fecha aspas. A segunda passagem está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Abre aspas. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Fecha aspas. E por fim, a última passagem, também no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6, versículos 24 e 25. Abre aspas. Mas ai de vós, ricos que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Fecha aspas. Meus amigos, vamos falar um pouco a respeito da justiça das aflições. Se é que ela existe. E, na verdade, ela de fato existe. E é o que nós vamos demonstrar aqui hoje, com base nos raciocínios de Allan Kardec e nos ensinamentos dos espíritos superiores. Vejam bem, Jesus diz que são bem-aventurados os aflitos. São bem-aventuradas as pessoas que choram, porque elas vão ser consoladas. São bem-aventuradas aquelas pessoas que têm fome, que têm sede de justiça e etc. Em que momento essas pessoas serão saciadas em sua fome de justiça, em sua sede de felicidade? Se não houver a vida futura, todos esses ensinamentos, todas essas máximas de Jesus, elas perdem um sentido. É somente na vida futura que essas compensações que Jesus promete aos aflitos da terra podem efetivar-se. Sem a vida futura, essas máximas do Mestre seriam um verdadeiro contrassenso. E o pior, Kardec nos lembra que seria mais do que um contrassenso, seria um engodo, isto é, uma farsa, uma enganação. Será que esse tipo de coisa combina com a postura moral de um espírito da estirpe de Jesus? É óbvio que não. Então, fica bem claro para nós que os ensinamentos de Jesus, principalmente neste ponto do Evangelho, se referem de uma forma muito clara à nossa vida futura. Mas, ainda assim, meus irmãos, mesmo com a certeza da vida futura, mesmo com a certeza de que as nossas consolações lá se encontram, ainda fica uma dúvida, porque nós temos essa certeza, mas ao mesmo tempo temos também uma dificuldade de compreender que é preciso sofrer para ser feliz. Será que isso é verdade? Algumas pessoas dizem que é para ter maior mérito, mas aí então a gente fica se perguntando, por que uns sofrem mais do que os outros? Ora, se é preciso sofrer para ser feliz, o que não é uma verdade, por que uns sofrem mais do que os outros? Porque uns nascem na miséria, outros nascem na opulência e não fizeram nada para justificar essas posições? Por que, meus amigos, existem pessoas que não conseguem nada na vida,
parece que todas as portas se fecham para elas, e ao passo que nos deparamos com criaturas que parece que a sorte está sempre sorrindo para elas. Por que será que isso acontece? E quanto aos bens e os males, por que eles são tão desigualmente repartidos entre vício e virtude? Parece um paradoxo, mas nós convivemos com homens nobres, homens virtuosos e que sofrem barbaridade, ao mesmo tempo que, do nosso lado, percebemos pessoas más que prosperam. Vejam, a fé no futuro, ela pode até consolar, ela pode até nos dar paciência, mas ela não explica essas anomalias da vida que saltam aos nossos olhos e que parecem contrariar todo o conceito de justiça divina. Mas aí é que entra o Espiritismo. Lembra-nos Allan Kardec que Deus, através dos ensinamentos de Jesus, através do Evangelho, colocou os homens na direção do entendimento dessas causas, de onde se originam todas essas anomalias, todos esses sofrimentos. E que agora, quando Deus julga que os homens estão maduros o suficientes para compreender tais causas, Ele as revela através do Espiritismo. E é aí justamente que a doutrina espírita entra, nos ajudando, através do raciocínio, da lógica e do bom senso, a entender a justiça divina nas aflições. As religiões têm divergências em vários pontos, mas tem pelo menos dois em que elas convergem com o mesmo pensamento. Em todos os segmentos religiosos é admitida a existência de Deus. E também todas as religiões admitem que Deus é justo, é bom e é misericordioso. O Espiritismo ainda aprofunda um pouco mais, quando nos ensina que Deus possui todas as perfeições em grau infinito. Isso quer dizer que o nosso Pai Celeste, ele é infinitamente poderoso, ele é infinitamente justo, infinitamente bom e infinitamente misericordioso. Se ele é soberanamente bom e justo, conclui-se por uma dedução lógica que Deus não pode agir caprichosamente e nem de forma parcial. Dessa forma, meus amigos, fica bem claro para todos nós que as vicissitudes da vida têm uma causa. E se Deus é justo, essa causa também há de ser justa, porque senão não haveria justiça, senão Deus não seria justo, e com isso teríamos um grande problema, porque chegaríamos à conclusão de que Deus, desta forma, não poderia ser Deus. O codificador continua o estudo do assunto, ensinando que as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou promanam de duas fontes bem diferentes. Algumas vicissitudes têm sua causa na vida presente, outras se originam nas vidas passadas. Com relação às causas atuais das nossas aflições, ou seja, aquelas que remontam à nossa vida atual, vamos trazer a palavra de Allan Kardec sobre o assunto. Abre aspas. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos?
Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germens do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito isso ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Fecha aspas. Eis aqui as considerações extremamente importantes de Allan Kardec sobre as causas atuais das aflições. Se prestássemos mais atenção em nossos comportamentos, em nossos pensamentos, em nossos desejos, evitaríamos uma série de desgostos, uma série de sofrimentos com os quais nós nos deparamos na nossa existência. Vicissitudes essas que não têm nada a ver com nossas vidas passadas. Elas existem em função da nossa imperfeição moral e espiritual, e cabe a cada um de nós se esforçar continuamente na busca pelo nosso aperfeiçoamento. Allan Kardec ainda nos lembra que a lei humana ela atinge e pune certas faltas, mas não todas. Isso acontece principalmente com aquelas que trazem prejuízo à sociedade, mas não acontece com aquelas outras faltas que só prejudicam as pessoas que as cometem. O fato é que Deus, ele não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Desta forma, não existe nenhuma falta, por mais leve que seja, nenhuma infração à lei divina que não acarrete inevitáveis e forçosas consequências para aquele que as comete. Mas vejam vocês, meus irmãos, que mesmo diante dos sofrimentos pelos quais os homens passam na terra, podemos tirar daí grandes ensinamentos, grandes benefícios para a nossa caminhada evolutiva. Por quê? Porque os sofrimentos, as vicissitudes da vida conferem ao homem experiência, fazem-lhe sentir a diferença que existe entre a prática do bem e a vivência do mal. Conscientizam o homem a respeito da necessidade que ele tem de se melhorar, para que no futuro ele evite
o que originou aquela fonte de amargura para ele. Se não houvesse o sofrimento, as dificuldades, as vicissitudes, o homem não teria motivo para que se emendasse, para que se corrigisse. Ele, confiante na impunidade, retardaria o seu avanço, retardaria a sua felicidade futura. Bom, eu errei, já que eu não vou ser punido pelo meu erro, então eu posso continuar errando sempre. E aí ele entraria num ciclo vicioso extremamente prejudicial para a sua evolução. Só que acontece em muitos casos que a experiência chega um pouco tarde já, quando a criatura desperdiçou a vida, desperdiçou as suas forças e se sente fraca, sem condições para remediar o mal que foi feito. Aí é nesse momento que nós ouvimos frases como, por exemplo, daquelas pessoas que dizem mais ou menos assim: ah, é uma pena, porque se eu soubesse disso quando eu era mais jovem, eu poderia ter evitado muita coisa. Ah, quem dera, se naquela época eu soubesse o que eu sei hoje. Se eu pudesse recomeçar, eu faria tudo de outra maneira. Ah, mas já não tem mais tempo. Não é verdade? Quantas vezes nós não escutamos essas frases por aí? Kardec diz que essas pessoas se assemelham ao trabalhador preguiçoso que perde praticamente um dia de serviço por incúria, por desinteresse para com o trabalho, e ao final da jornada diz mais ou menos assim: perdi o meu dia. Essas pessoas também dizem: perdi a minha vida. Ou, mesmo espíritas, costumam dizer: perdi a minha encarnação. Espíritas invigilantes, diga-se de passagem. Espíritas que ainda não se conscientizaram do seu dever e da sua responsabilidade. Mas, tendo como base essa comparação, da mesma forma que para o trabalhador preguiçoso o sol se levanta no dia seguinte, lhe dando condições de recuperar o tempo perdido do dia anterior, para o homem também isso acontece, pois após a noite do túmulo, do sepulcro, vai brilhar o sol de uma nova existência, de uma nova encarnação, em que ele terá todas as condições possíveis para aproveitar a sua experiência do passado e se firmar com boas resoluções para o futuro. É assim que a vida se processa. Deus não fecha as portas para os seus filhos que buscam o aperfeiçoamento. Cada nova existência no plano físico é como se fosse um ano letivo na escola. Se somos reprovados, temos a oportunidade de começar do zero no ano seguinte. E ao final desta nova existência, ou deste novo ano letivo, seremos aprovados ou não, de acordo com o esforço que tivermos empreendido na nossa melhoria íntima. Meus amigos, por hoje ficamos por aqui. No nosso próximo programa, vamos dar sequência a este assunto, falando a respeito das causas anteriores das nossas aflições. Lembrando então o que dissemos no início: se Deus existe, se Ele é soberanamente justo, bom e misericordioso, consequentemente, as causas das nossas aflições também devem ser justas. Vimos no programa de hoje que estas causas podem estar na presente existência. Mas, e se não estiver? Como explicar a existência de criaturas dignas, honradas, criaturas que conhecemos há muitos e muitos anos e que sempre fizeram o bem,
que nunca cometeram nenhum ato que as desabone sob qualquer aspecto, e são criaturas que passam por padecimentos terríveis. Como conciliar estas situações com a justiça e com a bondade divina? Aonde estão as causas das aflições destes companheiros? No nosso próximo programa abordaremos este assunto. Até lá!